Meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus a cada um de vocês que nos acompanham a partir deste momento através das mídias sociais da nossa igreja. Eu sou o pastor Ronaldo Ramos, um dos pastores da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, e quero cumprimentá-lo na graça e no amor de Jesus, dizendo da nossa alegria em recebê-lo, em tê-lo conosco, neste tempo de estudo da palavra do Senhor. Ao longo destas quartas-feiras, nós estamos meditando nos 5 solas da Reforma Protestante com o tema da nossa série Lições do Passado aplicadas no presente. E hoje nós iremos estudar sobre o tema Somente a Fé. E eu gostaria de abrir este momento lendo um texto da palavra do Senhor ligado a este tema, somente a fé. Abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 2, os versículos 8 e o versículo de número 9. Efésios, capítulo 2, os versos de número 8 e o verso de número 9, quando a palavra do Senhor nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pensar neste sola implica refletirmos sobre outros que nós já estudamos, porque por meio da Escritura Sagrada é que nós conhecemos a Cristo, é que Ele nos é revelado. E com a fé em Cristo Jesus entendemos que somente por meio de Cristo Jesus é que temos salvação. A fé, ela nos direciona e nos aponta para aquele que realizou tamanha obra nas nossas vidas, e pela graça de Deus é que somos considerados justos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, somos despertados a entendermos que por nós mesmos não temos capacidade alguma de produzir e gerar fé ou outra coisa qualquer que direcione a salvação em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro aos crentes em Éfeso, dizendo: não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, ao sermos despertados pela palavra do Senhor, eu quero convidá-lo nesta noite a desfrutarmos da preciosidade da palavra de Deus. Antes, nós iremos louvar ao Senhor com o hino de número 93 e, na sequência, ouviremos a exposição da palavra do Senhor, trazida nesta noite pelo reverendo André Lima. Reverendo André Lima, além de colega de ministério, somos da mesma família. Reverendo André é casado com a minha prima Cássia, é pastor da Igreja Presbiteriana Ágape, na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, e é quem trará para nós a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. Louvemos ao Senhor com o hino de número 93 e, na sequência, ouçamos a palavra do Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha
no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. Oh, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. Oh, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Olá, tudo bom? Eu sou o pastor André Cunha Barbosa Lima. Gostaria de saudar a todos que nos acompanham na graça, na paz do nosso comum Senhor e Salvador Cristo Jesus. E antes de entrarmos aqui na nossa leitura, na nossa meditação, é importante também transmitir o meu abraço a todos que acompanham, mas também transmitir o abraço da igreja que eu pastoreio, da Igreja Presbiteriana Ágape, no bairro Aparecida, e assim como do Conselho dos Irmãos, a amada igreja. Então, sintam-se abraçados. É importante que nós reforcemos isso nesses dias de tanto distanciamento. Nós não podemos nos afastar ou achar que podemos nos afastar da comunhão dos santos, que é no sangue do nosso Senhor Cristo Jesus. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de chamá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 3, mesmo aí sendo um momento que nós fazemos online, tenha aí concentração nesses minutos que nós conversaremos, mas há algo que precisa estar solidificado no nosso coração quando nós vamos nos aproximar da palavra de Deus. Deus está falando e através dessa revelação do nosso Deus nós somos edificados. Foram compreensões como essa que movimentaram a igreja a uma mudança. Então, olhe para a palavra de Deus, Romanos capítulo de número 3, verso de número 19 até o verso de número 31, a palavra de Deus diz assim para nós: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que
para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, nós clamamos que o Senhor, através da sua palavra, agora fale aos nossos corações e nos molde de acordo com o teu santo querer, para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome, pela ação poderosa do teu Santo Espírito, através das Sagradas Escrituras. É o que nós clamamos, no nome do teu Filho amado Cristo Jesus. Amém. Veja só, nós estamos aqui conversando sobre um momento da Reforma Protestante, sobre pontos importantes para a Reforma Protestante, e tudo isso, claro, gerado pelos 503 anos da Reforma, que é comemorado agora no dia 31 de agosto, onde se marca o ato do alemão Martinho Lutero, né, um monge que foi até a porta da Catedral de Wittenberg e ali afixou as suas 95 teses. Veja, esse foi um ato simbólico, esse foi um ato importante, esse foi um ato que faz ressoar até hoje na história da igreja e nós comemoramos bastante este ato como devemos fazer. Todavia, há algo que nós não podemos esquecer, acontecimentos anteriores que colocaram o alemão Martinho Lutero neste caminho para chegar até este momento e todos os demais desdobramentos que nós vemos na Reforma Protestante. Então, veja só, não teria jamais acontecido este momento sem que antes Martinho Lutero, ali com algumas velas, em um ambiente de estudos, ele com o seu coração atribulado, com o seu coração pesado, com o seu coração, vamos dizer assim, preso às compreensões daquilo que ele poderia chegar a Deus pelas suas obras, não teria acontecido as 95 teses e a Reforma Protestante sem que antes Deus tivesse atingido o seu coração com a palavra que nós vemos aqui no livro de Romanos e que está bem resumida em Romanos no capítulo de número 1, verso de número 16 e 17, quando diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a compreensão de Martinho Lutero sobre como se dá a transformação e como se aplica a vida e como se experimenta a vida, ela passou a ser completamente diferente quando Deus quebra o seu coração pela compreensão de fé. E esta compreensão, ela se tornou tão importante para o autor que ele passou a sustentar a compreensão de fé na sua teologia como o artigo pelo qual a igreja permanece em pé ou cai. Baseado nisso que nós lemos em Romanos, baseado sem dúvida na compreensão de todas as Sagradas Escrituras. Mas nós olharemos para esse texto com mais cuidado, nos deteremos mais para entender aquilo que as Sagradas Escrituras mostram para nós e aquilo que os reformadores tanto prezaram ao retirar esses conceitos da Bíblia. Mas antes da gente entrar, é importante que nós tenhamos algumas compreensões contextuais, algumas bases comuns aqui. Eu não sei qual é a sua vivência na igreja, a sua profundidade de compreensão das Sagradas Escrituras. Então é bom que nós tenhamos aqui alguns pontos em comum. Então, primeiro quero apontar aqui 4 pontos que são importantes para sabermos o que Paulo estava falando e para quem que Paulo estava falando. Primeiro, Paulo estava escrevendo essa carta para a igreja que estava em Roma e ele conhecia algumas daquelas pessoas
Só que Paulo não conhecia toda a igreja, Paulo nunca tinha ido àquela igreja e, veja, isso de alguma maneira nos aproxima deles, né? Porque por mais que nós não sejamos os primeiros leitores, nós estamos recebendo essa carta da mesma maneira que alguns leitores de Paulo receberam, sem nunca tê-lo visto. Segundo, se Paulo não conhecia essas pessoas que ele estava aqui enviando a carta, era importante que Paulo tivesse a certeza que ele estava falando com irmãos. E qual a melhor forma de ter essa certeza do que explicando com cuidado, se detendo nos detalhes da compreensão daquilo que é o Evangelho. Então Paulo vai escrever a epístola para esses irmãos, pensando sobre como essas pessoas de fato teriam que ter a compreensão do Evangelho antes de ele partir do pressuposto que já eram irmãos. Terceiro, Paulo, desde o início da sua epístola, ele deixa muito claro qual que é o assunto principal que ele está tratando aqui. Então, o assunto principal é falar da fé que é a base para a vida do justo, da fé que desde o pontapé inicial até aquilo que ele experimenta todos os dias da sua vida. E quarto, este assunto da fé, ele era poderoso o suficiente para ligar e para lidar com uma igreja que estava dividida. Então esta é uma igreja que tinha judeus e é uma igreja que tinha gentios, pessoas de compreensões teológicas, por assim dizer, diferentes em muitos aspectos, mas a fé unia essas pessoas. Por quê? Porque havia um assunto inicial pelo qual também eles estavam unidos: o pecado. Se nós olharmos para o livro de Romanos, o que nós vamos ver é que depois de mostrar aqui para os cristãos de Roma a introdução daquilo que ele estava falando, como nós já vimos, o apóstolo Paulo vai mostrar primeiro como os pagãos, como os judeus, os gentios, eles, apesar de não terem a palavra de Deus revelada, a lei de Deus nas suas mãos, eles tinham a lei de Deus gravada no coração e iam contra Deus porque queriam. Todavia, a partir do capítulo de número 2, o que o apóstolo Paulo vai começar a fazer é um outro movimento. Mostrar como os judeus também estavam debaixo da mesma situação de pecado, apesar de terem a lei de Deus revelada nas suas mãos, o que era de alguma forma até pior, até mais condenável. E então o que ele mostra é que todo ser humano está na mesma situação, como nós podemos ver aqui no capítulo de número 3, nos versos que antecedem aquilo que nós lemos esta noite. Então, se você olhar para o verso 9 até o verso número 18 do capítulo 3, você vai ver que o apóstolo Paulo diz, verso número 10, dizendo assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o que o apóstolo Paulo aqui está mostrando é que o ser humano está ligado a todos os humanos na mesma situação de queda e de necessidade de Deus, da graça e da atenção. E é por isso que, da mesma forma que todos aqueles crentes, e veja, hoje nós estamos e nós vivemos em uma situação plural, mas nós temos compreensão que vem aqui das Sagradas Escrituras, daquilo independentemente das compreensões que se possa. A situação de todo ser humano não transformado, não importa de onde ele veio, não importa as suas compreensões, não importa ele, não importa nada disso. O ser humano caído está no mesmo pecado, está em Deus. Mas há um elemento também, que é um elemento aglutinador e transformador na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E é este o elemento que o apóstolo Paulo ele começa a tratar aqui. E é por isso que, neste momento, nós estudaremos este texto orientados pelo seguinte tema: somente a fé. E o meu objetivo aqui com os queridos irmãos será responder 3 perguntas. A primeira dessas perguntas é: por que não a lei? Por que não
a lei? Essa é a nossa primeira pergunta. E o apóstolo Paulo, ele vai começar respondendo essa pergunta para nós de alguma maneira, quando ele diz no verso de número 19, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei e o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para nós? Para que serve a lei? Em outras palavras, para que a nossa boca arrogante seja calada diante de Deus. É para isso que a lei serve. A lei não serve para nos absolver da culpa. Pelo contrário, a lei serve como um espelho. Um espelho, sabe aqueles espelhos convexos que por mais que a pessoa ela se ache muito perfeita, mas aquilo aproxima do rosto de uma maneira que todas as imperfeições elas começam a brotar, por mais que a pessoa ali se sinta uma pessoa muito, muito bela, sem nenhum tipo de defeito. É mais ou menos assim que a palavra de Deus ela funciona, é mais ou menos assim que a lei de Deus funciona. Ela funciona aqui para mostrar quem nós deveríamos ser, mas também para mostrar quem nós somos e qual é a nossa situação de pecado diante de Deus. Então aqui nós já respondemos a nossa primeira pergunta. Por que não a lei? Por quê? Porque a lei revela o nosso pecado, porque a lei nos destrói, porque a lei mata o nosso orgulho, mata o nosso ego, mostrando que nós jamais nos aproximar de Deus, arrogando que nós somos merecedores de algo. Como o verso de número 20 vai nos mostrar, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quando nós olhamos isso, há algo que precisa ficar muito claro e que de alguma maneira nós já falamos aqui neste momento. Não importa, e veja, eu não sei quem é você que está me assistindo, eu não conheço a sua vida, eu não conheço seu coração, eu não conheço a sua família, mas há algo que eu posso dizer. Não importa da família que você veio, não importa qual a sua situação social, não importa qual é a cor da sua pele, não importa qual é a situação qualquer que você possa ter vindo, não importa se você é homem ou mulher, o que está claro para nós é que nós estamos diante de Deus em uma situação onde o nosso pecado ele é apontado pela lei de Deus, revelada nas Sagradas Escrituras, e a lei também que Deus ele plantou no coração do ser humano. Esta é a situação de todo o ser humano. E também, meu querido, não importa quantos anos você tenha vivido na igreja, não importa qual é a sua capacidade de compreensão e cognição teológica, de doutrinas e tudo mais. O que é necessário, e nós vamos ver que faz parte o conhecimento, agora na próxima pergunta, mas é necessário que este conhecimento seja um conhecimento verdadeiro e seja este um conhecimento transformador. Por quê? Porque a lei de Deus, ela aponta o nosso pecado e mostra a nossa situação. A segunda pergunta que nós vamos responder aqui essa noite é: por que somente a fé? Nós já vimos que a lei ela não é capaz de nos salvar. Pelo contrário, ela aponta o nosso pecado e aponta o nosso erro. Mas agora, do verso número 21 até o verso número 26, que nós já lemos, nós vamos responder a seguinte pergunta: por que somente a fé? E se nós olharmos para os versos que estão aqui, no verso número 21 a 26, eles vão ser muito claros em nos dizer que Deus ele manifestou a sua justiça. Que a justiça de Deus é mediante a fé, nós falaremos sobre isso, e esta justiça é para todos aqueles que creem, porque todos pecaram, como nós já vimos, e carecem da glória de Deus. E tudo isso é o cumprimento daquilo que a lei e daquilo que os profetas estão dando desde o passado. Então, o que está nos sendo revelado aqui? Está sendo mostrado para nós que desde o passado as pessoas receberam informações e receberam profecias e receberam da lei de Deus. Tudo isso
foi dado para que um momento tudo isso tivesse o seu pleno sentido revelado. Então, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo de número 3, quando é prometido o filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente, havia ali uma expectativa e havia algo ali que estava sendo revelado e que seria cumprido um dia. Ou também quando nós olhamos, por exemplo, para a lei de Deus dada para o tabernáculo, para os holocaustos, para as ofertas pacíficas, para as ofertas de manjares, para a forma que o sacerdote se vestia, para as festas que o povo cumpria. Tudo aquilo tinha um sentido que era a lei de Deus dizendo algo para o ser humano. Quando nós olhamos também, por exemplo, para os profetas, como Isaías falando sobre o servo sofredor que teria o pecado do povo sobre ele, pelas pisaduras dele nós seríamos sarados. Então veja, tudo isso estava apontando para um momento. A lei e os profetas estavam falando de algo, estavam nos preparando, ou estavam preparando aquelas pessoas do passado para algo. E este algo é aquilo que o apóstolo Paulo já mostra como tendo vindo e como já tendo dado sentido a tudo que aconteceu. Ou seja, a pessoa, a encarnação de Cristo Jesus e a sua morte vicária na cruz. O que deixa até claro para nós aqui em seguida que todos os pecados do passado que haviam ali, vamos dizer assim, sido cometidos, foram perdoados na pessoa do Senhor Cristo Jesus. Então nós exaltamos aqui a obra daquilo que o nosso Senhor fez. Mas veja, o nosso tema essa noite não é somente Cristo. Eu sei que os irmãos provavelmente já ouviram ou ouvirão sobre este tema, é somente a fé. Mas a pergunta é, por que somente a fé? Por que enfatizamos tanto o aspecto da fé quando usamos a Cristo e não louvamos a fé? A fé é algo destacado várias vezes nesse texto pelo apóstolo Paulo. Se você olhar comigo para o verso número 22, ele vai falar bem assim, justiça de Deus mediante a fé. Se você olhar para o verso número 25, vai falar bem assim, como propiciação mediante a fé. Se você olhar para o verso de número 30, vai falar que Deus justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Se você olhar lá, e eu quero acrescentar um outro texto aqui, para Efésios capítulo 2, verso de número 8, diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, mediante a fé, mediante a fé, mediante a fé, isso tem sido repetido e repetido para que nós possamos compreender alguma coisa. Nós precisamos compreender que Deus ele nos dá o dom da fé para que através deste dom gratuito do presente de Deus nós possamos nos apropriar de Cristo Jesus, de quem é o nosso Senhor Cristo Jesus, das suas promessas e assim termos a nossa vida transformada. Então, a fé, em outras palavras, é receber a Cristo Jesus e receber as suas promessas. É o meio pelo qual nós recebemos. Então, por exemplo, João Calvino, um importante reformador, ele gostava de ilustrar esta compreensão da fé da seguinte forma, ele chamava a fé de a boca da fé. O que quer dizer a boca da fé? A boca da fé é simplesmente o meio pelo qual nós nos alimentamos da doce graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o meio de apropriação. Então eu quero propor aqui para você uma situação. Imagine que você chame para ir na sua casa alguém para poder lanchar, para poder jantar, e ali você oferece uma boa comida, uma boa refeição. Essa pessoa, depois de dar as primeiras garfadas, ela olha e fala bem assim, ó, que boca maravilhosa que eu tenho, tá vendo? Tá tudo muito gostoso por causa da boca que eu tenho. É esquisito a gente poder pensar dessa forma. E por que é esquisito nós pensarmos dessa forma? Porque não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido porque nós louvamos aquilo que nos é dado, que nos sustenta, e não aquilo que é o meio pelo qual nós a boca de fato seja importante. Então,
pegando essa associação, nós elevamos e nós louvamos o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, mas nós só podemos nos apropriar, e este que é o ponto, nós só podemos nos apropriar de Cristo Jesus mediante a fé, mediante o meio que Deus nos deu para nos apropriar dessa graça maravilhosa. Então, somente a fé é o meio de nós nos apropriarmos da graça do nosso Senhor Cristo Jesus, das suas promessas, de tudo aquilo que Ele nos tem dado. E perceba que aqui a fé não é a compreensão dos nossos dias, não é a compreensão do nosso mundo. A fé, meus queridos, é um meio que Deus nos deu para recebermos essa certeza. Nós vivemos dias que apresentam a fé como uma possibilidade, que é aquilo que nós vemos na música do cantor Gilberto Gil, que ele andaria com fé porque a fé não costuma falhar. É a fé da possibilidade, é a fé na vida, é a fé de que as coisas vão dar certo porque no final tudo tem que dar certo. Veja, isto é um pensamento vago, é um pensamento vazio, é um pensamento sem sentido, mas a fé que nós experimentamos no nosso Senhor Jesus Cristo nada tem a ver com isso. É a fé que nós recebemos de crer na palavra de Deus e nos entregarmos a Ele com total segurança, com total confiança, porque este é o meio que Deus nos deu para crer. Então, veja, nós precisamos abrir mão das dificuldades dos nossos dias, onde se tem abraçado outras coisas que não a fé. Nós temos visto pessoas somando coisas à fé. Venha para esta igreja e você vai ser salvo. Ou seja, trazendo coisas a mais para a fé, ou elevando o ser humano acima de Deus, como nós vemos na teologia coaching, ou querendo adicionar compras a Deus, como nós vemos na compreensão da teologia da prosperidade. Você tem que comprar alguma coisa. Enfim, tudo isso são distorções dos nossos dias para poder acabar com essa compreensão. Mas, veja, nós não podemos abandonar somente a fé. Nós não podemos depositar a nossa fé em qualquer outra coisa que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso precisa refletir também na nossa transformação, na nossa compreensão de igreja. Por exemplo, muitas vezes, por mais que seja importante, redes sociais, marketing, metodologias que podem nos ajudar de alguma maneira, mas quando nós depositamos toda a nossa fé nisso, nós estamos abandonando a fé somente no nosso Senhor Cristo Jesus. Vendo? São exemplos de como a gente pode, muitas vezes, na vida cristã, abandonar essa compreensão. Mas há uma última pergunta que nós precisamos responder. Há espaço para o orgulho na fé? E o verso número 27 ao verso número 31 vão nos mostrar exatamente a resposta para isso. A bem da verdade, logo no início do verso número 27, isso já vai ser respondido para nós. Olha o que diz. Onde, pois, há jactância, o orgulho, o sentimento de superioridade ou qualquer outra coisa que você possa traduzir nessa linha, foi de todo excluída. Essa é a resposta do apóstolo Paulo. Ou seja, não há espaço para orgulho. E aqui eu queria propor 3 momentos onde, nestes últimos versículos, o apóstolo Paulo ele vai de encontro a esta compreensão do orgulho humano e mostra formas que nós devemos abrir mão. A primeira delas está no verso 27 até o verso número 28, onde ele destaca, ou ele vai contra a compreensão do legalismo, ou seja, daquelas pessoas que confiam nas obras. Quando nós confiamos nas obras, na lei das obras, naquilo que nós podemos fazer, nós estamos sendo orgulhosos, nós estamos sendo legalistas, porque nós dizemos que através do nosso cumprimento da lei, nós seremos justificados. O apóstolo Paulo está falando bem assim, não há espaço nas obras, nós concluímos que somente a fé e sem as obras da lei pode ser o elemento de transformação que Deus nos dá. Então, o legalismo é a primeira compreensão que o apóstolo Paulo ele destrói. A segunda compreensão que o apóstolo Paulo vai destruir, e nós precisamos nos atentar a isso nos nossos dias, é o exclusivismo do verso de número 29 até o verso de número 30, quando o apóstolo Paulo ele começa a perguntar, Deus é só dos judeus ou ele também é dos gentios? Ele é dos dois, porque Deus ele é um só. Então, o que o apóstolo Paulo vai destruindo ali são essas compreensões que as pessoas tinham de que Deus era só de um povo, que Deus era só daquele tipo de compreensão. Pelo contrário,
Por mais que nós reconheçamos que há uma teologia ortodoxa e correta, nós não podemos arrogar para nós o estarmos totalmente certos a todo momento, achando que nós atingimos um índice de perfeição. Então, muitas vezes, nas nossas igrejas reformadas, onde nós não aplicamos o exclusivismo, por vezes nós transformamos esta nossa boa compreensão e luta pelo bom evangelho em uma espécie de exclusivismo, como nós vemos em seitas, como nós vemos em religiões que nós discordamos. Então veja, nós não defendemos o exclusivismo, mas defendemos que há somente uma forma de chegar a Deus, Jesus Cristo, mediante a fé. Todos aqueles que seguirem por este caminho, de fato, serão salvos, porque a salvação está no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos irmãos, por mais que sejamos presbiterianos, temos irmãos arminianos, temos irmãos pentecostais, e é importante que nós destaquemos isso. Mas há uma última compreensão que nós precisamos aqui mostrar, que na verdade é o antinomismo, daquelas pessoas que querem, por outro lado, destruir a lei e ficar simplesmente com uma compreensão torta sobre a graça. E isso está no último versículo, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. O que ele está mostrando para nós? Que nós não podemos destruir a lei achando que a lei não tem mais validade. Esta é uma outra forma de orgulho, porque o homem se distancia da lei de Deus e começa a fazer o quê? A se aproximar da sua própria lei, a fazer aquilo que ele quer, a ser lei para si. Esta é uma outra forma de orgulho de pessoas que querem destruir a boa compreensão e as boas práticas que nós precisamos e devemos ter em Deus, mas ao invés disso, abraçamos outras compreensões, criamos leis para nós. A lei de Deus, como o apóstolo Paulo vai falar aqui em Romanos, ela é santa, ela é justa e ela é boa. E nós precisamos caminhar nesta lei e nós precisamos, sendo transformados, sabendo que, mediante a graça de Deus, nós somos transformados, e somente pela fé, nós devemos sim nos voltar para a lei de Deus, naquilo que Ele afirmou como necessário para nós vivermos, para que nós possamos nos moldar à luz de quem Deus quer que nós sejamos, para que tenhamos como nossa meta sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos abandonar as compreensões de Deus para a nossa vida, para viver a nossa própria compreensão, por mais que por muitas vezes nos nossos dias isso esteja sendo defendido. Ok? Veja, esta noite, ou neste momento, nós respondemos algumas perguntas quando nós falamos sobre somente a fé. A primeira pergunta que nós respondemos aqui esta noite é: por que não a lei? A lei, ela não é para isso, porque ela aponta o nosso pecado e ela não nos salva. Pelo contrário, ela mostra que nós precisamos de algo que ela não pode dar. Por que somente a fé? Porque é através da fé que Deus nos deu o meio para recebermos a graça do nosso Senhor Cristo Jesus. E terceiro, há espaço para orgulho? De maneira nenhuma. Deus ele destrói todo orgulho através do instrumento bondoso de dar a fé para o ser humano e assim transformar a sua vida. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa dirigi-lo, que Deus possa dirigi-lo e que a graça bondosa, maravilhosa de Cristo seja que guia as nossas vidas escrituras e que nós possamos baseada na que nós fomos chamados a viver aqui pelas palavras do apóstolo Paulo. Fique na santa paz. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti.
Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Que canção maravilhosa que nós acabamos de ouvir na voz do nosso irmão Rafael Tavares, falando sobre a confiança, trazendo-nos a certeza da fé em Jesus Cristo. E que preciosidade a palavra e o estudo que fomos ministrados nesta noite com o reverendo André. Quero deixar aqui o meu abraço carinhoso ao reverendo André, sua esposa Cássia,
ao conselho da Igreja Presbiteriana Ágape, o nosso abraço do nosso conselho também de São João da Boa Vista. E a você também que participou conosco desse estudo, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Lembrando que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, está presente nas mídias sociais a partir do Facebook e também do YouTube. Procure-nos ali, Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, e participe conosco das nossas programações. No domingo, se Deus assim permitir, teremos às 9 horas da manhã uma sala no Google Meet com estudo da Palavra do Senhor, baseados no livro de John Piper, Coronavírus e Cristo. Às 10 da manhã, através do YouTube, nós temos a transmissão da EBD Kids. As nossas crianças estão aprendendo também neste mês de outubro sobre a Reforma Protestante, e às 19 horas, em um culto de adoração a Deus, com transmissão ao vivo a partir do Facebook. Vamos orar, encerrando e agradecendo este tempo que o Senhor permitiu que tivéssemos de aprendizado na palavra do Senhor. Deus querido, louvado seja o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente no meio do teu povo. Agradecidos estamos, ó Deus, por recebermos nesta noite a instrução da tua palavra por meio da boca do teu servo, reverendo André Lima. Que o Senhor, ó Deus, continue sustentando, continue edificando o ministério do teu servo. Continue, ó Pai, usando para que ele possa, ó Deus, ser um proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. Nós damos graças ao Senhor também pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que participaram conosco nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando suas vidas, que a fé operosa em Jesus Cristo possa fazer parte do seu dia a dia, crendo cada vez mais na esperança vívida em Cristo Jesus. Nós assim oramos por meio de Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Na próxima quarta-feira, se o Senhor assim permitir, nós encerraremos a nossa série sobre os 5 solas da Reforma, com a participação do reverendo Maicon Custódio, pastor da 6ª Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, e ele nos trará o tema Glória somente a Deus. Que Deus assim nos abençoe.